Boa noite. Não sei se vocês perceberam, mas nesse mês, que é o primeiro mês do ano, nós tivemos algumas mensagens falando sobre início de ano, sobre planejamento de ano. E aí, orando, pedindo para Deus o que eu poderia falar no último domingo do primeiro mês do ano. Aí eu pensei, vou falar sobre também início de ano, sobre planejamento, sobre metas, sobre essas coisas, Mas em uma direção diferente, Não vou falar a mesma coisa que já foi falado, obviamente, Então, temos um novo ano começando e muitas pessoas gostam de fazer planejamento, certo? Fazer metas, Planejar o que vai acontecer nesse ano, o que a gente quer alcançar, objetivos e assim vai, E nesses planos que vocês fazem ou fizeram, para esse ano, caso vocês sejam, aqueles que fazem planos. O que vem em primeiro lugar? O que é prioridade para vocês? Aonde que vocês têm depositado a esperança de vocês? Diante daquilo que vocês esperam, do ano. Qual tipo de conselho que vocês têm dado ouvidos? O que vocês têm consumido? Então, gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Salmo 1. Vamos ler o primeiro capítulo de Salmos, nós vamos ler ele todo. E vocês vão perceber que esse salmo ele não fala especificamente sobre planejamento, sobre metas e tudo mais. Mas ele fala sobre a vida que nós trilhamos, os caminhos que nós seguimos, a quem nós damos ouvidos. E isso vai ter muita relação com aquilo que a gente muitas vezes planeja para nossas vidas, aquilo que a gente tem como meta. Salmo 1, vamos ler ele inteiro, que diz o seguinte: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar? Pai, em nome de teu Filho Jesus, te agradecemos por termos momentos como esse para adorarmos o teu nome, engrandecermos a ti, Senhor, e também aprendermos mais sobre a tua palavra. Que o Senhor possa nos conduzir para entendermos o que o Senhor quer dizer a cada um de nós nesse momento, através desse texto, e que possamos crescer em maturidade para sermos semelhantes a Cristo, Deus. Nos conduz em nome do teu Filho Jesus. Amém. Esse salmo, ele é o primeiro salmo da Bíblia, do livro de Salmos, do Saltério, uma coleção de 5 livros, em que, diante dos vários tipos de salmos que nós temos, salmos de romagem, em que eles usavam esses salmos para viagens, salmos imprecatórios, contra o inimigo, salmos de exaltação a Deus, para engrandecer e exaltar o nome de Deus. Esse é um salmo de sabedoria. Então ele nos traz algo que nos edifica, para que possamos crescer em maturidade. Não que os outros também não sejam, mas esse específico foco dele, é essa a ideia, um salmo de sabedoria. E acredito eu que não foi por acaso que ele foi colocado em primeiro lugar. Quem fez todo esse apanhado dos salmos, juntou eles todos e organizou os salmos de uma forma específica, escolheu justamente esse para vir em primeiro lugar. Eu acho que não foi por acaso, porque ele nos dá, de certa forma, uma introdução ao livro de Salmos, e ele faz um paralelo entre 2 tipos de pessoas que aparecem muito todos os salmos. Todos, não diria todos, mas em todo o livro de Salmos aparecem muito esses 2 personagens, o justo e o ímpio. E aqui nós já temos então a explicação, quem é o justo e quem é o ímpio, qual o caminho de cada um, para onde vão, qual que é o destino deles. Por isso que é interessante que esse salmo ele trata de demonstrar, vamos dizer assim, em uma visão ética, demonstrar o caminho de cada um deles, que eles seguem, a vida que eles vivem, e também ele demonstra qual que é o destino eterno de cada um deles.
né, de uma forma, vamos dizer assim, judicial, vamos dizer assim, né, que eles serão julgados, então, para onde que eles vão? Né? Então, é bem interessante o formato que esse salmo ele apresenta esses personagens. E ele começa, então, falando do justo. E, de início, a gente já percebe que, para, né, sermos como o justo, nós precisamos de renúncia. Porque ele já começa não dizendo aquilo que o justo faz, mas ele começa dizendo aquilo que ele não faz. Né? Então, ele já começa dizendo que feliz, né, ou bem-aventurado, em outras versões. Eu vou trazer a palavra também de outras versões, porque vão nos ajudar a compreendermos bem o sentido, né, que cada versículo quer nos dizer. Então ele começa dizendo que o homem piedoso ele é feliz, ele é bem-aventurado. Essa felicidade, né, por isso que é interessante a outra tradução que usa bem-aventurado, que não é a felicidade, eu estou alegre, simples assim, sabe? Uma felicidade cotidiana, assim. Né? Essa felicidade, ela tem um pouquinho a mais de significado. Assim como quando a gente fala do amor de Deus, não é um amor qualquer. Ele tem um pouquinho mais de profundidade quando a gente vê o amor de Deus. E no caso, essa palavra que é utilizada para dizer como é feliz, né? Bem-aventurado, né? O homem. Essa palavra, ela, no original, ela está mais relacionada com ser abençoado. Né? E por ser abençoado, obviamente, a gente fica feliz. Ela vem, inclusive, de uma outra palavra, que ela vem da raiz, né, de uma outra palavra que significa progredir. E isso nos traz, então, uma ideia da cultura hebraica, né, do povo hebreu, dos israelitas e assim vai, dos judeus, que eles tinham muito essa ideia dualista de que se eu fizer coisas boas, se eu fizer tudo certo para Deus, eu serei abençoado. Se eu não fizer, eu serei amaldiçoado por Deus. Ou seja, quando está dando tudo certo, quer dizer que Deus está me abençoando. Quer dizer que eu estou no caminho do Senhor. Se está dando tudo errado, quer dizer então que Deus está me amaldiçoando. Então eles tinham essa mentalidade. A gente percebe isso muito claro quando a gente lê o livro de Jó, por exemplo. No livro de Jó, ele era muito abençoado, porque ele era, né, tinha muitas posses, estava bem, tudo certo, até que ele perde tudo. E aí, o que ficam acusando Jó? Jó, tu deve ter feito alguma coisa contra Deus. Por quê? Porque tu não está sendo abençoado. Tu está sendo amaldiçoado, tu perdeu tudo. Então tu fez alguma coisa de errada para Deus, para estar nessa posição. Né? Então percebem, eles tinham essa mentalidade dualista. Fez a coisa certa, você é abençoado. Não fez a coisa certa, você não é abençoado. E aí, quando a gente é abençoado, nós ficamos felizes, certo? Porque está dando tudo certo. E se nós não se nós não somos abençoados, nós ficamos tristes. Então, por isso que na tradução que nós temos, como é feliz, meio que para trazer assim para nosso tempo atual, nós entendermos, né, de uma forma mais fácil, que para que nós possamos ser felizes de verdade em Deus, né, nós devemos viver desta forma aqui. Mas para a cultura da época, então, tinha bem essa ideia de bênção, né? Olha, você será muito abençoado, né? Você estará próximo de Deus se você fizer isso, se você fizer o que Deus se agrada. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, essa mesma palavra, né, usada aqui, quando a Bíblia, a parte do Antigo Testamento, ela foi traduzida para o grego, a palavra utilizada aqui é a mesma que Jesus utilizou lá no início do Sermão do Monte, sabe, Mateus 5, que ele fala das bem-aventuranças. Né? Bem-aventurados, né? Bem-aventurados, que também nós temos na nossa tradução, felizes são, né? Então é a mesma palavra, então é a mesma ideia, né, que Jesus estava falando. Essa felicidade que não é uma felicidade simples, mas é uma felicidade assim de conexão com Deus, de bênção, de estar próximo de Deus, de realmente ter um relacionamento íntimo com Ele. Mas continuando o texto, então esse salmo ele se inicia com essa interjeição, né? Muito abençoado, consequentemente, muito feliz, é aquele que não segue, né? Ou não anda segundo o conselho dos ímpios. Também será muito feliz aquele que não imita a conduta dos pecadores, ou não se detém, né, no caminho dos pecadores. Também será muito feliz aquele que não se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Nós temos 3 tipos
de pessoas que estão longe de Deus, e para cada uma delas nós temos uma ação diferente, três ações, ilustrando o caminho do pecado, o caminho para longe de Deus. Eu explico para vocês entenderem, né, o que eu estou querendo dizer com isso. Então, antes para nós entendermos quem são essas três pessoas que ele utiliza na comparação. Primeiro, os ímpios, né, que, como o Arthur comentou antes, são aquelas pessoas que não se importam com a lei de Deus, né? São aquelas pessoas que não conhecem, que desobedecem à lei de Deus, que eles, né, não estão nem aí, né? Já os pecadores são aqueles que têm por hábito uma vida de pecado. Por hábito, uma vida de pecado é redundante, né? Mas eles têm uma vida de pecado, têm por hábito cometer pecados. E os zombadores, não apenas isso, mas eles ainda zombam da lei de Deus. Eles ainda zombam de Deus, fazem zombarias. Então são aqueles que vão um pouquinho além, ficam ridicularizando quem Deus é e a sua lei. Ou seja, a palavra de Deus, né? Sempre quando a gente falar de lei do Senhor, lei, né? Naquela época eles não tinham, né, os escritos como nós temos hoje. Então eles tinham só a lei, que era, né, o Pentateuco. Mas hoje nós podemos trazer para nós, visto que nós seguimos a Jesus Cristo, somos discípulos dele, então nós podemos considerar a palavra de Deus, a Bíblia, né? Dessa forma, então, quando o salmista começa falando como é feliz, né, aquele que não, então o justo, ele não deve fazer o quê? Primeiro ponto, ele não deve seguir o conselho dos ímpios, ou não andar segundo o conselho dos ímpios, ou seja, fazer uma associação momentânea, casual, com as pessoas que vivem longe de Deus, que estão fora de sintonia de Deus. Ou seja, o justo, ele não adota os princípios dele. E aí percebam esse primeiro momento, né? Por que eu trouxe também a outra versão que fala não anda? Fica mais fácil para a gente entender o que ele está querendo dizer. Mas não segue o conselho dos ímpios. Não anda segundo, né, o conselho dos ímpios. Tem essa ideia de que está andando, é passageiro. Como se a gente daqui a pouco visse alguém aconselhando algo e aquilo para nós, né, nós seguimos aquilo, só que aquilo não é algo que agrada a Deus. Né? Daqui a pouco nós estamos na nossa empresa, digamos que a gente tenha uma empresa e aí nós estamos, ao invés de conversarmos com alguém cristão, nós vamos conversar com alguém que não é cristão, um ímpio, e tô com uma situação ali que eu vou perder um negócio porque o cara quer mais barato, mas só que tem que pagar os impostos e tal. O conselho do ímpio vai dizer, não paga, né? Vende sem nota. Só que aí, pois é, que boa ideia, né? E aí tu segue aquele conselho do ímpio. Então isso não vai te trazer felicidade, porque a Bíblia fala que feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Mas percebe que não é uma questão assim que você já se afundou, né, numa vida pecaminosa. É um simples conselho. Que no outro dia você não vai mais andar com aquela pessoa, você seguir um simples conselho. Ele diz também que o justo, ele não imita a conduta dos pecadores. Aí nesse ponto ele diz que ele não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, já tem uma ideia de uma comunhão contínua. Você não conversou só uma vez, mas você para andar junto com aquela pessoa, para conhecer o caminho que ela anda. Você acaba imitando o caminho daquela pessoa. E o justo, ele não imita as práticas do mal, que levam para longe de Deus. O justo não faz isso. Mas também ele diz que o justo, né, ele não se assenta na roda dos zombadores. E aí o se assentar tem aquela ideia de que eu não estou apenas tendo uma, né, passando por ali ou, sabe, sempre tendo um relacionamento com aquela pessoa. Agora eu já sentei. Eu me sinto à vontade com essa pessoa. E eu me assentei, eu estou sentado no meio da roda das pessoas que estão zombando de Deus. E para mim isso tá legal. Eu rio das piadas e daqui a pouco até acabo fazendo algumas. Ele diz que o justo não fica à vontade no meio daqueles que zombam de Deus. Ele não tem o propósito de escolher essas pessoas como seus companheiros, né? Ele não faz parte dessa zombaria. Então é bem interessante como que o salmista ele começa ilustrando esse caminho para o pecado, né?
A gente começa dando uma olhadinha, seguindo um conselho inocente, muitas vezes, parece. De repente, a gente vai se acostumando, a gente vai andando junto, a gente começa a observar, a gente começa a imitar, até que a gente está na roda, se deixando levar pelas zombarias. E aí a gente já não segue mais conselho, a gente não imita, mas a gente acaba sendo aquele que está fazendo também, influenciando os outros ali na roda, ali, porque vamos zombar mesmo. As pessoas que estão próximas de nós, elas têm grande influência sobre nós. Isso é uma realidade. Né? Tem uma frase conhecida de um empresário, um palestrante, né? Ele não é cristão, então essa frase não é cristã, né? Mas um homem chamado Jim Rohn, que ele diz que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós. Então, se você quer saber como é que você é, dê uma olhadinha nas 5 pessoas mais próximas de você, né? Isso que ele quer dizer, que você vai perceber como é que você age. Indiferente de quem influencia quem. Se eles te influenciam, se eles são do mal, então você é a média da maldade deles. Se eles também são do mal e é tu que influencia, então tu está influenciando negativamente eles, né? Mas, indiferente dessa frase ser de um cristão ou não, ser realidade ou não, nós percebemos que nós acabamos tendo, muitas vezes, atitudes semelhantes das pessoas mais próximas que nós. Eu percebo isso muito claro porque como eu trabalho com suporte, atendimento, né? Isso é muito claro para mim quando eu falo com 2 pessoas que trabalham juntas. Né? Se eu atendo o José, por exemplo, né? Que trabalha numa empresa e de repente no outro dia me liga o João, que trabalha junto do lado do José, o jeito de falar é igual. Vocês não têm noção, isso é uma realidade. Eu acho muito engraçado. O jeito de falar, a entonação é igual. E eles provavelmente não percebem isso. E se nós começarmos a perceber, nós vamos perceber, olhar para nós mesmos, nós vamos perceber que nós também falamos parecido com as pessoas próximas de nós. E às vezes, se nós começamos a se relacionar mais com uma outra pessoa, nós começamos a falar parecido. Né? O meu pai, biológico, ele mora em Santa Catarina. E quando era menor, eu passava lá algum tempo. Quando eu voltava, minha mãe sempre dizia que eu voltava falando que nem um Catarina. Né? Tava falando que nem o manezinho da ilha. Já com sotaque. Precisava de 1 semana lá. Não precisava de muito. Por quê? Porque eu era influenciado, estava sempre falando com eles e era influenciado. Então, as pessoas que estão próximas de você, os seus amigos, as pessoas que você mais convive, elas edificam a sua fé ou elas destroem a sua fé? E eu vou um pouquinho além. Aquilo que você consome. O que você consome nas redes sociais, na internet, livros, filmes, músicas, o que seja. Essas coisas têm te influenciado para edificar a tua fé ou para destruir a tua fé? O que você tem dado mais atenção na sua vida? Se você começar a observar as suas metas, se você é do tipo que faz metas pro ano, você vai perceber o que está influenciando as suas metas. Porque se as suas metas elas têm relação para te aproximar de Deus, você vai perceber que você está sendo influenciado por alguém ou por coisas que te aproximam de Deus. Agora, se as suas metas elas não te aproximam de Deus, aí você já sabe que você está sendo influenciado para algo, né? Daqui a pouco você tem ouvido o conselho dos ímpios, ou daqui a pouco tem tentado imitar a conduta dos pecadores. Você vai poder se avaliar. Mas ele diz então que feliz e abençoado não é aquele que anda com essas pessoas. Mas, ao contrário, antes, é aquele que a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite, como eu falei. Lei, né? A palavra de Deus. Então, a satisfação do justo, aquele que realmente é feliz, é aquele que tem satisfação na lei do Senhor, na palavra de Deus. E ele medita nisso dia e noite. E agora cabe também um pouco mais de conhecimento cultural, histórico, para a gente poder entender o que o salmista queria dizer com meditar dia e noite. Às vezes, a palavra meditar, né, no nosso meio, ela é um pouquinho negativada, assim, né? Porque, nossa, meditar é coisa holística, né? É coisa de budista, é coisa, sei lá, né, de hinduísta, essas coisas assim. Mas a gente vê que os judeus meditavam, o próprio Jesus também meditava na lei. E acredito que de dia e de noite também. Porque Jesus, ele era bem feliz, ele era bem abençoado, né?
Mas o que significa esse meditar? É a gente ficar lá que nem os monges, perna cruzada e fazendo Não é isso que eles faziam. Meditar para um hebreu é a mesma coisa que murmurar. Não murmurar de reclamar, mas murmurar de fazer murmúrio, sussurrar, né? É a ideia de gemer, falar baixinho, repetir, ou seja, eles liam a palavra, repetiam, estudavam ela e repetiam constantemente essa palavra. É isso que eles faziam, mexiam os seus lábios. Né? Lembra aquela ideia que nós lemos no início de Êxodo? No início de Êxodo não, mas nós lemos em Êxodo dizendo que sobre a lei, olha, não deixe de falar da lei para seus filhos, conduza eles no caminho, fale para eles quando você estiver em casa, quando você estiver deitado, sentado, caminhando, indo para algum lugar, em qualquer lugar, fale da lei para eles, para que você possa ensinar a lei para a próxima geração. Ou seja, ensinar a palavra de Deus para a próxima geração. Quando nós lemos, por exemplo, Josué capítulo 1, no versículo 8, nós lembramos sempre do versículo 9, né? Seja forte e corajoso. Mas antes disso, Deus fala para Josué assim, que eles vão entrar na terra prometida. E Deus sabe o que eles vão encontrar lá, né? E eles precisavam se proteger. E aí ele diz o quê? Vão treinar lá com suas táticas de guerra, coisa que Deus mais deixa assim com importância para eles é: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A mesma coisa que Deus fala para Josué, o salmista está dizendo: a importância de nós conhecermos a palavra. Se nós não tivermos satisfação na palavra de Deus, ou seja, se a palavra de Deus para nós for uma coisa pesada, for uma coisa difícil, nós não vamos estudar. E se nós não estudarmos, nós não vamos ter crescimento, não vamos ter intimidade com Deus. E aí nós não vamos ser felizes como o justo, como o homem piedoso que é falado aqui. Vai acabar acontecendo o que conosco? Nós vamos acabar como aquelas pessoas, né, que nem diz em Efésios 4, que são levadas por qualquer vento de doutrina. Qualquer conselho, seja ímpio ou não, que nos derem, a gente vai aceitar, porque a gente não conhece a palavra, a gente não conhece o Deus que nós servimos. Por isso que nós precisamos ler a palavra, precisamos conhecer a palavra, precisamos estudar ela, lembrar dela. Nas situações em que nós tivermos que tomar uma decisão, nós precisamos lembrar da palavra. O que agrada a Deus diante disso que eu tenho que decidir? Quando nós formos tentados, nós precisamos lembrar da palavra. Como é que nós vamos lembrar da palavra se nós não a conhecermos? Por isso precisamos estudar. Então, a ideia do salmista é a mesma do que Deus falou para Josué, né? Medite na palavra de Deus, tenha ela na sua boca, guarde ela no coração. Também como Davi fala no Salmo 119, versículo 11, que ele diz: guardei tua palavra no coração para não pecar contra ti. Essa que é a ideia. Se nós guardamos a palavra no nosso coração, nós vamos cumprir o que está escrito na palavra. E aí nós seremos o quê? Felizes, bem-aventurados. Essa felicidade que nós somos prometidos de alcançar, né? Não é a felicidade que o mundo prega, uma felicidade momentânea, mas é a felicidade de estarmos realmente em sintonia com Deus, termos um relacionamento com Ele. Quem conhece a Deus e a graça dele e tem um relacionamento com Ele, sabe que essa é a coisa que nos deixa mais felizes. É a coisa mais assim, sendo até mais redundante, mais maravilhosa que existe. Por quê? Porque é única. Nada vai ser maior do que o amor de Deus. Então, quando nós temos um bom relacionamento com Deus, estamos próximo dele, seremos felizes. Né? Se nós falarmos, né, com Deus sobre a palavra vai falar conosco sobre Deus. Isso também é o que significa quando, em 1 João, no capítulo 2, no versículo 24, quando João diz sobre permanecer na palavra. Ele diz: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês.
se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Então é disso que ele está falando. Nós permanecermos na palavra, meditarmos nela dia e noite. E quanto mais nós estivermos na palavra, mais estaremos com Deus. Porque a palavra de Deus, assim como nós vemos ela mesma falando sobre ela mesma, ela é como uma espada que penetra no fundo do nosso coração. E ela mostra tudo o que está escondido dentro do nosso coração. Então, sempre que nós tivermos a palavra guardada no nosso coração, nós teremos uma possibilidade muito maior de não seguir o conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores e muito menos chegar ao ponto de sentar na roda dos zombadores. E no versículo 13, então, o justo ele é comparado com uma árvore plantada à beira de águas correntes. E isso é bem interessante, bem forte essa comparação, porque numa região como a região onde está Jerusalém, onde está ali Jericó, onde Israel, iniciou, é uma região bem árida. E quando nós temos água corrente, nós temos algo para nutrir as plantas. Então, quando nós temos uma árvore grandiosa, esplêndida, com bons frutos, para o judeu, isso é sinônimo do quê? Bênção. Lembra daquele dualismo que o judeu tinha muito? Se a coisa é boa, é bênção de Deus. Se não é, Deus não abençoou. Então, ele vem trazendo essa ideia de que o justo ele é muito abençoado, porque ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. E ele dá fruto no tempo certo. Esse fruto nós também podemos comparar com várias bênçãos. Que tipo de bênção? Por exemplo, ganharmos pessoas para Cristo, termos um caráter piedoso, louvarmos a Deus, servirmos a Deus, fazermos boas obras, servirmos ao próximo, contribuir com a obra do Senhor. E nisso vocês percebem que nada disso é para nós, mas é para os outros, para Deus ou para o próximo. E isso é por quê? Porque uma árvore, ela se alimenta do próprio fruto? Não. O fruto da árvore não é para ela mesma, mas é para outros. O mais interessante quando a gente faz a comparação do fruto é que o fruto também, ele não é o fim, o resultado final, porque o fruto dentro dele, muitas vezes, ele tem sementes. E essas sementes, elas podem frutificar, para que novas árvores possam crescer. Ou seja, dá aquela ideia, de que os nossos frutos, bons frutos, eles são decorrentes de uma vida que flui através de Deus, Nós sermos sal da terra, sermos luz do mundo, ou seja, levarmos isso adiante e não parar em nós mesmos. Então, ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, ou seja, está conectada com Deus, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Ou seja, visto que está conectada com Deus, essa árvore, por mais que passa por momentos atribulados, por adversidades, ela não seca, porque a fonte que nutre sua vida está conectada em suas raízes. Então, quanto mais nós nos alegrarmos em obedecer a Deus, mais frutíferos nós seremos. Por outro lado, quanto mais nós permitirmos que aqueles que ridicularizam a Deus afetem os nossos pensamentos e atitudes, mais nós vamos nos separar dessa fonte de nutrição. E antes que alguém pense, talvez porque eu estou falando bastante sobre essa questão, de nós não seguirmos o conselho dos ímpios e assim vai, antes que alguém pense que, então a gente não pode, se relacionar com ninguém que não é cristão. Na realidade, nós devemos sim ter contato com os ímpios, com os pecadores, com os zombadores, porque é a forma como nós vamos testemunhar o amor de Deus e podemos, frutificar na vida deles. O que nós não devemos é seguir o conselho deles. O que nós não devemos é imitar a prática deles. O que nós não devemos é nos sentir à vontade perante a zombaria. E isso é o que os fariseus, por exemplo, criticavam Jesus. Vocês lembram, das passagens? Tem um caso bem emblemático, quando Jesus ele chama Levi, Mateus. Mateus ele era um cobrador de impostos, estava lá cobrando seus impostos. Jesus chega para ele e diz, vem, me siga. Mateus largou tudo e foi. O que Mateus fez depois disso, que começou então a seguir Jesus?
ele resolveu dar uma festa, fez um jantar na sua casa e chamou os seus amigos, né, seus companheiros, vamos dizer assim, tudo pecador, né? E Jesus estava lá, no meio, estava sentado com eles, inclusive, que para um judeu, né, você se sentar com um pecador, você tem comunhão com o pecador, você concorda com ele, né, porque você está na roda dos zombadores, né, de certa forma. E os fariseus chegaram para Jesus, não, porque você, né, está sentando com os pecadores. E aí a gente usa aquele clichê, mas veja bem, não era Jesus que estava com os pecadores, eram os pecadores que estavam com Jesus. E essa é bem a realidade, porque aqueles pecadores, eles não estavam naquela mesa tendo comunhão com Jesus para zombar de Deus, para zombar da palavra de Deus. Eles não estavam lá para isso, eles estavam lá para ouvir quem era Jesus. Eles estavam lá para conhecer a Jesus. Quem estava influenciando naquele momento era Jesus. Eles não estavam lá para zombar, eles estavam lá para conhecer quem é esse Deus. Percebem a diferença? Jesus, ele não iria sentar com pessoas para zombar de Deus. Tanto é que na última semana de sua vida, quando ele chega em Jerusalém, né, depois da sua entrada triunfal, tem um momento que ele vai até o templo. E lá no templo eles estavam zombando de Deus. Como é que eles estavam zombando? Eles estavam lá, né, vendendo produtos, né, para as pessoas irem lá, né, fazer o sacrifício e tudo mais, cobrando altas taxas para isso. E Jesus vai lá e faz o quê? Começa a virar as mesas e expulsar todo mundo. Por quê? Porque ele não aceitava a zombaria, né? Então Jesus, ele não achou que estava tudo certinho. Então vocês conseguem entender essa diferença? A questão é nós não seguirmos o conselho deles, dos ímpios, mas seguirmos o conselho de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós não temos que cortar relações, porque nós somos aqueles que têm a palavra de Deus no nosso coração para levar até essas pessoas que necessitam conhecer a Deus e parar de zombar de Deus. Então, para que nós tenhamos a possibilidade disso, precisamos estar firmes, conectados a Deus. E aí ele diz que tudo o que ele faz prospera. E agora nós temos que ter um cuidado, porque o prosperar não significa uma imunidade total ao fracasso, às dificuldades da vida, e assim vai, né? Não garante saúde, não garante riqueza, não garante felicidade. Esse tipo de prosperidade, de riqueza, de saúde, assim vai, é o que o mundo prega, né? O que a sociedade prega pra gente. Mas prosperidade para Deus não é isso. Porque se nós pensarmos, né, em Jesus, o mais justo que existiu, perfeito. Quantas empresas tinha Jesus? Quantos carros, ou melhor, quantos animais ele tinha nas suas terras? Quantas terras ele tinha? E a gente começa a ver, peraí, mas Jesus não foi tão próspero assim, né? Jesus, inclusive, ele foi crucificado como um qualquer, né? Sofreu uma morte terrível. Mas para Deus, Jesus foi totalmente próspero. Por quê? Primeiro, ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai. Isso já é prosperidade, né? Falando com o relacionamento com Deus, né? Jesus, ele também cumpriu aquilo que Deus pediu para ele fazer. Foi obediente até o final. Isso é prosperidade também. Jesus, ele fez algo que ninguém mais podia fazer e por causa dele hoje nós podemos ter um relacionamento com Deus. Então, quando nós falamos sobre prosperidade na Bíblia, nós temos que ter esse cuidado, né, para que a gente não caia nesse dualismo de que se está tudo certo, Deus está abençoando, se não está tudo certo, Deus não está abençoando, né? Se os meus celeiros estão cheios, Deus gosta de mim, eu estou sendo bom. Se os meus celeiros estão vazios, quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa errada. Né? Temos que ter o cuidado desse dualismo. Né? Na Bíblia, quando a gente fala de prosperidade, significa que quando nós aplicamos a sabedoria de Deus, o fruto que nós daremos será bom e será bem recebido por Deus. Isso é prosperidade. Isso é nós sermos prósperos, pessoas que realmente são semelhantes a Cristo, que imitam a Cristo, que dão bom fruto, que estão conectados à fonte de água viva. Então, da mesma maneira como uma árvore, né, suga, né, os nutrientes, a água e dá frutos bons, nós também temos que nos alimentar da palavra de Deus, estarmos conectados a Ele para que nós possamos produzir bons frutos, ações, né, atitudes que honrem a Deus. Só que para isso nós precisamos ter a palavra de Deus nos nossos corações. E aí quando a gente chega no versículo 4, nós vamos começar a ver sobre os ímpios. E os ímpios
são totalmente oposto do justo. Tudo ao contrário, né? Eles não têm raízes, eles não estão conectados a uma fonte de água, então eles não dão fruto. E eles são comparados à palha que o vento leva. Não sei quantos de vocês já teve a oportunidade de ver como é que é. Tu pega o fruto, né? O fruto não, as plantas que quando a gente quer pegar o grão dela, né? Então a gente pega a planta, a gente esmaga ela, né? Ou a casca da planta, isso o pessoal chama de trilhar. E aí depois, como a gente esmagou, tem a sujeirinha ali, né? Aí a gente faz o ato de peneirar, a gente joga para cima e o vento leva a casca, que ela é leve, e o grão cai no chão, né? Não sei quantos de vocês já fizeram isso com feijão. Ah, que vê aquele feijão que tem aquela sujeirinha, né? Dá pra fazer assim, ó, dá uma soprada, e aí suja toda a casa. Tem outros métodos, né? Mas tinha essa possibilidade também. Botar um ventilador assim, né? Mas e aí o que acontece? Eles pegavam os grãos e a palha que era levada pelo vento, o que eles faziam? Eles iam lá, depois a juntavam. E sabe o que acontecia com elas? Jogavam no fogo. O destino delas, da palha, é o fogo. Então, a palha, ela tem essa ideia de uma vida sem fé. É uma vida que é levada de um lado para o outro pelo vento. É uma vida que não está firmada em algo, não está firmada na rocha, não está firmada em Deus, né? E o destino da palha, como ele diz no versículo 5, no versículo 5, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. O destino da palha é o fogo, será queimada, será destruída. Então, eles não vão resistir no julgamento, eles não vão estar em comunhão com os justos que terão comunhão com Deus. E aí nós chegamos então já ao destino eterno dos justos e dos ímpios, no versículo 6. Pois o Senhor aprova ou conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A gente percebe que Deus, ele aprova, ele guarda, ele conhece os justos, o caminho dos justos, e leva eles para a sua glória. Mas os ímpios, eles vão perecer, porque Deus não conhece o caminho deles. O caminho deles vai levar à destruição. E é muito interessante quando a gente percebe a forma como foi montado esse salmo, porque nós temos na primeira parte falando sobre então o justo, nem é falado do justo, só diz como é feliz aquele, mas a gente sabe agora, através do versículo 6, que ele está falando do justo. Ele fala no início do justo, depois fala do ímpio, e então fala do destino final de ambos. Mas ele começa falando as palavras bem-aventurado, ou como é feliz, e termina com destruição. Começa com o que o justo é, e termina com o destino final dos ímpios. É bem interessante esse contraste, que são caminhos completamente opostos. E uma vida sem Deus, essa vida do ímpio, né, é uma vida sem Deus, é uma vida de pecado. E a gente sabe que o pecado leva à morte. E eu nem estou falando agora da eternidade sem Deus, né? Mas eu estou falando que é uma vida vazia, é uma vida de morte, é uma vida sem Deus. É uma vida que não traz felicidade. Apesar de que muitos ímpios, muitos pecadores, muitos zombadores sejam felizes, mas eles não conhecem a verdadeira felicidade, que é o relacionamento com Deus. Então, para nós vivermos como justos, nós precisamos crer em Jesus e viver para Ele, conhecendo a sua palavra. Assim como o próprio Jesus fala em João 3. Vocês conhecem o João 3,16, mas João 3,18, Jesus ele fala o seguinte: quem nele crê não é condenado. O justo crê em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, para nós finalizarmos, o salmista ele deixa bem claro que o justo perante Deus é aquele que segue a Deus verdadeiramente, que medita na sua palavra, que não deixa se levar pelo pecado, que não aceita a conversa dos zombadores, mas antes ele é nutrido por Deus e dá bom fruto, né? E além de nós não nos deixarmos levar pelas coisas desse mundo, nós temos que também lembrar que Deus, ele enviou o Filho dele não para condenar o mundo, mas para salvar. No versículo anterior do que nós acabamos de ler, ele diz isso. Versículo 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Então nós temos uma responsabilidade perante os ímpios. Nós temos que ser luz para eles. Nós temos que apontar o caminho.
Um dia, nós fomos essas pessoas, nós estávamos nesse lugar. E alguém foi luz para nós. Alguém nos trouxe esse amor. E agora que nós conhecemos esse amor, nós temos que levar adiante. Para que outros também tenham a oportunidade de viver uma vida com Deus. E não andarem mais como os ímpios, pecadores e zombadores. Então que nesse ano nós possamos focar na palavra de Deus. Possamos estudá-la, meditar nela de dia e de noite. Possamos lembrar da palavra de Deus. E possamos, muito importante, aplicar ela em nossas vidas. Não basta a gente só conhecer, nós precisamos aplicar. E que nós não demos tanta atenção para conversas tolas, né, conselhos que vão nos dividir, mas que nós possamos dar mais ouvidos para aquilo que edifica as nossas vidas para nos aproximarmos de Deus. Vamos orar por isso? Pai, em nome de teu Filho Jesus, te agradecemos pela oportunidade de termos a tua palavra em nossas mãos, algo rico que nos conduz a uma vida de intimidade contigo, Pai. Que teu Espírito Santo possa nos conduzir para que possamos aplicar ela em nossas vidas e possamos ser luz para as pessoas que não te conhecem. Que possamos dar bons frutos e que esse fruto possa frutificar em outras vidas, possamos servi-las para que possam conhecer o teu amor, Deus. Te pedimos por isso, Deus, e que nesse ano e nos que virão, o Senhor possa nos ajudar a vivermos e crescermos em maturidade para sermos semelhantes a teu Filho. E que isso possa transformar cada dia mais tanto as nossas vidas quanto as vidas das pessoas que estão à nossa volta. Te pedimos por isso em nome de teu Filho Jesus. Amém.